Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe de novo e nós estamos na última das nossas três aulas, do nosso estágio obrigatório sobre memórias póstumas de Brás Cubas, né? Então, nós já vimos várias coisas e na aula de hoje nós vamos dar uma olhada em duas coisas principais, né? A primeira vai ser nós vermos algumas produções extras que foram realizadas, né, sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é um filme produzido em 2001 e uma HQ. E também nós vamos fazer assim um breve resumo daquilo que a gente estudou, né, para sempre deixar o assunto bem fresco na memória de vocês. Beleza? A primeira coisa então que nós vamos ver é fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente falou na aula passada, certo? Na aula passada, nós nos aprofundamos um pouco no enredo, né? Nós conhecemos alguns personagens principais, como a Virgília, nós conhecemos o Lobo Neves, nós conhecemos a Dona Plácida, nós conhecemos várias pessoas, né, que foram importantes ali no decorrer da obra, né, para que a história acontecesse. E nós chegamos então até o final, onde foi o livro, o capítulo das negativas, onde o próprio Brás Cubas descreve todos os seus infortúnios ali e tira lá o seu saldo positivo, que é o não ter tido filhos, né, e não ter transmitido a ninguém o legado da miséria da humanidade. Nós demos alguma olhada também em algumas das questões mais teóricas, como o tipo de narrador, né? Nós vimos que o narrador é um narrador observador, mas também é um narrador personagem. O discurso, ele acontece de maneira não linear, né? Porque nós temos, ele começa contando a sua morte, depois ele vai para a sua vida, e temos várias digressões. E o espaço, tempo e ambientação acontecem no Rio de Janeiro, no século XIX, né? E nós vimos que o livro inteiro conta com uma crítica muito grande à sociedade do Rio de Janeiro da época, né? Então nós sempre devemos lembrar e levar em consideração aí todos esses pontos enquanto nós estivermos fazendo as nossas análises, estivermos lendo o livro, beleza? O que nós vamos ver hoje, então, é aquilo que eu já comentei com vocês, que é a análise dessas duas obras outras, né, a produção do filme e da HQ. Nós vamos ver também no final outra questão de vestibular para ajudar vocês a estudar um pouco mais e vamos fazer uma revisão total do conteúdo que nós vimos até hoje, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma olhada no livro, no filme Memórias Póstumas, de 2001, né? Essa daqui, deixa eu colocar eu aqui pro ladinho, seria a capa do filme, né? O pôster do filme, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, de André Klotzel, né? Temos aqui alguns nomes bem conhecidos, né? Como Reginaldo Faria, Petrônio Contígio, Vietnã Rocha e Sônia Braga. E ele, obviamente, né? É um filme produzido com base no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, eu trouxe aqui a sinopse para a gente dar uma lida, né? Após sua vida, no ano de 1869, Brás Cubas decide por narrar sua história e revisitar os fatos mais importantes de sua vida, a fim de se distrair na eternidade. Começa então a relembrar dos amigos, como Quincas Borba, da sua displicente formação acadêmica em Portugal, dos amores de sua vida e ainda do privilégio que teve de nunca ter precisado trabalhar em sua vida, né? O filme é bem curtinho, ele tem 101 minutos só, né? Uma hora e pouquinho, né? Então ele é bem curto de ver. Eu trouxe aqui o elenco, mas a gente não vai ver todos, mas a gente pode ter uma ideia, assim, de quais os personagens que aparecem, né? Aqui não tem todos, mas, por exemplo, nós temos Brás Cubas idoso, Brás Cubas adulto, nós temos Quincas Borba, Bento Cubas, Virgília, Dona Eusébia, Lobo Neves. A Dona Eusébia a gente não viu, né? Doutor Vlácio a gente não viu também. Mas a gente viu Virgília, Lobo Neves, a Marcela, Dona Plácida, a mãe do Brás Cubas e a Eugênia. Beleza? Então, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu usar aqui, o trailer da época, né? O trailer oficial do filme, tá? Ele é curtinho, tem 2 minutos e 50 só. Eu vou deixar aqui rodando para vocês tenham um contato prévio, né? Com o filme, mas o filme também ele tem, vocês podem pesquisar depois, ele é fácil de ser encontrado, tá bom?
Ele é tão gordinho. Ele é lindo. É muito bonito. Tem mais cabelo que eu. Cala a boca, besta. Vê se anda logo, anda logo. Faça isso, eu lhe peço, Marcial. Meu anjo. Então, senti frio e pensei que entrava na região dos gelos eternos. Mas não. Na realidade, eu cavalgava um hipopótamo. Brás Cubas foi um homem do seu tempo. Eu era um acadêmico superficial e petulante, dado às aventuras. Uma época de amores proibidos. Ah, Eugênia, que olhos tão lúcidos, que boca tão fresca, que moça tão bonita. Sou coxa, de nascença. Por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? De ideias revolucionárias. Contra azia ou melancolia, use Brás Cubas, o milagre nosso de cada dia. E da mais pura filosofia. É preciso ser forte. Ânimo, Brás Cubas. Não seja palerma. E lembranças que nenhum defunto é capaz de esquecer. Tremes. Memórias Póstumas, inspirado na obra de Machado de Assis. Meu caro Brás, é uma honra a tua visita. Breve, nos cinemas. Breve nos cinemas, então não percam. Então vocês puderam ver, né, que o filme ele tem muito daquilo que a gente já tinha comentado sobre a obra, né? Então a gente viu a infância dele ali em cima do menininho lá, cavalgando, né? Como se ele fosse um cavalo. Nós temos ele com a Marcela no começo ali, né? Não apareceu a Virgília, mas apareceu a Marcela. Que foi o seu primeiro amor ali e tal. Nós vemos o Emplaço, né? Que foi bem comentado, né? Que não deu certo, falhou miseravelmente. E vimos o ponto principal da obra, né? Que é ele como um defunto contando a história. Né? Então, eu espero que isso tenha despertado um pouquinho a curiosidade de vocês, se não forem ler o livro, pelo menos assistirem o filme, né? Porque ele é bem... não são iguais, obviamente, não existe essa possibilidade de um filme ser igual a um livro, mas, né, existem elementos outros, né, que também são dignos de apreciação, né? Como o desempenho dos personagens, dos atores, né? A filmagem, a gravação e tudo mais. De todo modo, vocês precisam lembrar que ele é um filme de 2001, né? Então ele está um pouco velho, né? E de certa forma, os efeitos e tudo mais, a qualidade da gravação não são tudo aquilo, né? Então, mas vale a pena assistir sim, beleza? Como eu comentei com vocês, a segunda coisa que nós vamos ver, então, é uma HQ. Deixa eu puxar aqui do ladinho, né? Essa aqui é a HQ da Príncipes, né? Que é do Memórias Póstumas também em quadrinhos, né? Que é, por acaso, a versão que eu tenho em casa, né? Que eu comprei para mim. É uma versão bem bacaninha, mas não é a única, tá? Não é a única versão em HQ que nós temos do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, eu vou ler também para vocês a sinopse, tá? Diz assim: em um romance repleto de digressões filosóficas, o escritor se vale da posição privilegiada de Brás Cubas como defunto autor, ou autor defunto, para narrar as suas desventuras e revela as contradições da sociedade brasileira do século XIX, especialmente por meio da análise aprofundada da psicologia das personagens. Então, essa HQ foi lançada em 2019 e ela conta com aproximadamente 80 páginas, né? Aproximadamente não, são 80 páginas. Só que não são só de história, né? Nós temos
Eu vou mostrar para vocês ali. No finalzinho, assim, tem algumas coisas diferentes, assim, e tudo mais. Então, eu gostaria de começar mostrando aqui para vocês algumas coisas legais, né? Não vou mostrar a obra toda, né? Mas só para vocês verem que ela tenta ser bem fiel à obra original, né? Então, esse aqui também começa com o que seria a dedicatória, né? Só que aqui não é bem uma dedicatória porque não existe dedicatória em histórias em quadrinhos, né? Então, nós temos aqui esse quadro preto, né? Com escritas brancas, escrita: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, e o dico como saudosa lembrança a estas memórias póstumas, que é a dedicatória que a gente viu lá na primeira aula, né? E na segunda. E vocês vão ver eternamente enquanto vocês estiverem estudando sobre memórias póstumas, porque é literalmente fantástica essa abertura que o Machado de Assis faz no livro, né? Então, nós vemos aqui o Brás Cubas, esse personagem que seria o Brás Cubas, né? Contando um pouco, né, falando que aqui seria a história da sua morte, ou um pouco da sua vida e tudo mais. Essa aqui seria aquela parte que eu falei para vocês que é no primeiro livro, que seria ao autor, né? Então, que ele escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance e assim por diante. Então, aqui ele está falando com o leitor, e vejam que interessante. Aqui também eles tentaram representar essa conversa com o leitor com a caricatura que olhando para você que está lendo. Não está olhando para além, não está olhando para nada, está olhando para você, né? Então, é aqui o Brás Cubas conversando com você, leitor do livro. Então, aqui também, né, como eu disse para vocês, ele é o livro, só que em formato de quadrinho, né? Então, nós temos os personagens caricaturados, né? A gente pode ver a presença dos balões para as falas, os quadros amarelos aqui como se fossem as partes narrativas, né? Ou contextualizações. Aqui você vê o emplasto, né? Então, aqui seria a parte que ele está comentando do emplasto dele e tudo mais. Essa daqui é uma cena do funeral que eu trouxe para vocês. Essa daqui seria a Virgília, né? Que era aquela que era amante dele durante um longo tempo, que foi casada com o Lobo Neves, certo? Uma crítica que eu gostaria de deixar aqui pro quadrinho é que o quadrinho é bom, tá? Principalmente porque ele segue o livro, né? Aqui sim a gente consegue ter um copia e cola, digamos assim, do livro, né? E o que teria de novo seriam as caricaturas e o desenho, né? Só que se vocês olharem, os rostos são muito parecidos, eles copiaram o rosto também, né? Tipo, nesse quadrinho aqui, nós temos a Virgília, e nesse quadrinho é o mesmo, e esse aqui também é o mesmo. Então, isso às vezes atrapalha um pouquinho a leitura, deixa a leitura um pouco cansativa para quem já tem um costume de ler histórias em quadrinhos, sabe, né? Que a variação do desenho ali é muito importante. De todo modo, não descaracteriza a qualidade do livro. Aqui nós vemos, né, ele com o Prudêncio, né, o menino lá que era o seu escravo, né, uma representação dele levando ele como se fosse um cavalo, né, e cavara ou fustigava. E percebam aqui que essa fala apareceu tanto no livro quanto no filme, no trailer, quando aparece aqui, né, o Prudêncio falando nhonhô e ele falando cala a boca, besta, né, que também é algo bem emblemático para o livro, né, por tratar dessa questão do racismo e também do próprio Prudêncio, né, depois de crescer também ter conseguido um escravo, né. Depois disso, nós temos aqui a morte do seu pai, né, a morte do pai do Brás Cubas, que a gente acabou não comentando muito nos livros anteriores, mas é retratado aqui nas aulas, né, anteriores, mas é retratado aqui também, né. Nós temos aqui a Virgília, né, ele com a Virgília. Perceba como a Virgília mudou no quadrinho também muito, né, uma Virgília que era loira, né, uma cara com um rosto bem diferente, e lá no começo a gente tinha uma Virgília de cabelo ruivo quase, com um queixo mais triangular, né, aqui era mais quadrado, percebo, né, que mudou um pouquinho, então isso traz um sentimento não muito agradável para quem está lendo, né, mas, como eu falei, a história continua a mesma e vale a pena a experiência. Nós temos aqui o querido Quincas Borba, que a gente comentou na primeira aula, né, que era um amigo meio lunático do
do Brás Cubas, né? E que também veio a falecer, né? E, no fim, ele diz aqui, esse aqui seria o capítulo das negativas, né? Não alcancei a celebridade, não conheci o casamento, não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E aqui encerra a história na HQ, do livro, né? Só que, como eu falei para vocês, o livro a historinha conta com algumas páginas extras que são muito interessantes, né? Nós temos um resuminho aqui dos personagens principais, né? Então, nós temos aqui o Brás Cubas, o Cotrim, que é o cunhado do Brás Cubas, né? Marido da Sabina. Nós temos a Virgília, Luiz Dutra, a Dona Plácida e vários outros, né? E também nós temos aqui um contexto histórico da época do Rio de Janeiro do século XIX, né? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi escrito na segunda metade do século XIX, período que corresponde ao governo imperial de Dom Pedro II. Assim, é possível especular que Brás Cubas cresceu com um processo de sentimento de independência do país e que, quando chega à fase adulta, mostra a maturidade social do brasileiro. Então, nós temos aqui uma análise, né, obviamente daqueles que escreveram o quadrinho, né, mas é bem interessante eles terem trazido, né, esse conteúdo extra. Nós temos aqui também um pouco sobre a obra original, né? Um pouquinho sobre a produção e tudo mais, e como que foi construída a HQ. Veja só, né? Então, o making of, né, que eles chamaram aqui da HQ, né? Então, os traços iniciais, depois a colorização, os traços finais e tudo mais, né? É bem interessante a gente ter esse tipo de conhecimento, né? Porque geralmente a gente não tem acesso a esse tipo de produção. Então, quando a gente pensa nessas outras mídias, a gente tem que sempre lembrar desses 3 pontos em especiais aqui, que são o que fazem, né, que essas outras mídias existam, né? A primeira é a adaptação da linguagem, né? Como a gente viu, Machado de Assis escreveu no século XIX, e o português daquela época literalmente não é o português de hoje, né? Então, quando a gente tem uma reformulação de um livro antigo, de uma obra antiga, a gente tem, né, essa linguagem adaptada que facilita a leitura, tá? É bacana, mas a gente sempre tem que lembrar que não é original, né? Que, às vezes, a mudança de uma palavra e outra pode distorcer ali um pouquinho o significado. Não vai mudar, obviamente, o contexto geral da história. Não vai dizer que, se eu ler o HQ, eu não li a história original. Não leu a história original, mas você sabe o que aconteceu. Você sabe ali todo o contexto, né? Então, é importante que a gente tenha essas obras multimediáticas, né? Outros gêneros, digamos assim, porque a gente tem esse despertar do interesse pela obra original, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil a gente assistir um filme do que ler um livro, isso é claro, né? Dependendo da pessoa, né? Então, talvez assistir o filme Memórias Póstumas auxilia que alguém tenha vontade de ler o livro, né? E, como eu falei, então tem essa abrangência de outros públicos, né? Porque daí a gente aumenta o público-alvo de determinada obra, né? Como é o caso das histórias em quadrinhos, né? Porque é um nicho muito específico de gente que assiste história em quadrinhos, não são todos que assistem. Mas ajuda esse pessoal a inserir, né? A se inserir na obra original, o que também é muito bacana. Então, eu trouxe aqui para vocês agora mais uma questão de vestibular, que vai ser a última, né, aqui dos nossos estudos, das nossas aulas, que é para a gente também tentar ali dar uma olhada, tentar entender se a gente conseguiria responder, né, participar de um vestibular, e se sair bem nas perguntas com base nisso que a gente estudou até hoje, né, e lendo Memórias Póstumas. Então, vamos lá, questão da ESPM. Leia o texto a seguir para responder a questão. Saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. Epitáfio, para quem não sabe, é a escrita dos túmulos. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar a morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Baseado no trecho anterior, é possível concluir que a tristeza inconsolável ocorre porque há a percepção de que a vida é destinada ao desfecho inexorável da morte,
ou seja, a vida já é, em si mesmo, uma forma de morrer. B. A morte de uma pessoa faz com que todos os parentes e amigos sintam uma profunda tristeza que jamais será consolada. C. A morte de um ente querido atinge tão profundamente as pessoas que chega a provocar sintomas de depressão. D. A decomposição da matéria é inerente a todo ser vivo. Daí a falsidade e o egoísmo do ser humano até com seus entes queridos. E E. É profundamente triste saber que alguém, não possuindo local para ser enterrado, vai para a vala comum, como um indigente, né? Essa pergunta é um pouco mais difícil do que a primeira que a gente colocou na aula passada, mas ainda assim, não é assim um bicho de sete cabeças, né? Vamos por partes. A resposta certa seria a resposta A. A tristeza inconsolável ocorre porque há a percepção de que a vida é destinada ao desfecho inexorável da morte, ou seja, a vida já é, em si mesma, uma forma de morrer, que é literalmente do que o texto estava falando, né? Da tristeza inconsolável, do fato de que a morte é a única certeza que nós temos na vida e tudo mais. A letra B, a morte de uma pessoa faz com que todos os parentes e amigos sintam uma profunda tristeza que jamais será consolada, não tem ligação com o texto anterior, então a gente pode descartar. Na C, a morte de um ente querido atinge tão profundamente as pessoas que chega a provocar sintomas de depressão, também não faz sentido com a pergunta anterior, com o trecho, então a gente pode descartar. A D, a decomposição da matéria é inerente a todo ser vivo, daí a falsidade e o egoísmo do ser humano até com seus entes queridos, também não faz, a decomposição da matéria também não tem muito a ver com o trecho anterior, então a gente descarta. A que poderia talvez trazer um pouco de confusão na cabeça na hora de responder seria E. É profundamente triste saber que alguém, não possuindo local para ser enterrado, vai para a vala comum como um indigente. Só que a gente tem um problema, que é isso aqui, né? Em momento nenhum Brás Cubas se sente triste pela morte, né? Nem de alguém, nem dele mesmo. Tanto que ele voltou da morte para contar sua história, né? Então, não é verdadeira, porque o narrador ali, o autor do livro Brás Cubas, que é o Brás Cubas, não se sente triste pela morte. Então, a resposta certa é a porque a tristeza inconsolável ocorre porque a gente entende que a morte é o desfecho da vida. Então, só para a gente dar uma recapitulada básica e bem, né, de leve sobre o que a gente viu, né, nas nossas aulas até hoje. Na aula número 1, nós vimos sobre a vida e obra do Machado de Assis, né? Nós vimos que ele foi um autor altamente importante para a literatura brasileira. Nós vimos algumas obras que ele produziu, a gente viu a poesia, o conto, o teatro, e também duas outras livros, né, dos outros romances que ele escreveu, que foi o Quincas Borba e o Dom Casmurro. E a gente começou ali já naquele momento a fazer algumas análises, então, do livro, né, um pouco do enredo. Na aula número 2, a gente deu uma aprofundada no enredo da obra, nós vimos alguns aspectos narrativos, como o fato dele ser um narrador observador, mas que também é um personagem, dependendo de qual momento que a gente está analisando o Brás Cubas, né? E, por fim, então, na aula de hoje, nós vimos ali algumas produções, né, multimediáticas que foram produzidas com base no original, certo? Que foram ele o filme Memórias Póstumas, de 2001, e a HQ, a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito nessas 3 aulas, e nos vemos numa próxima. Até mais!